Quem abasteceu o carro ontem e hoje tomou um susto com o preço da gasolina. Apesar de levar em conta o último reajuste autorizado pela Petrobras, o Procon Manaus informou que os valores praticados nos postos da cidade podem ser considerados abusivos. O novo preço pegou muita gente de surpresa. Me assustei um pouco. Sobe rapidinho, a gente não sabe como isso acontece. Nem imaginava que ia crescer de um dia para o outro, né? O aumento aconteceu logo após a Petrobras elevar o preço médio da gasolina nas refinarias nesta terça-feira. O valor do litro subiu 0,5%. Foi aí que muitos postos aproveitaram para aumentar o preço muito acima da média. Por conta da grande quantidade de denúncias, equipes do Procon Manaus começaram a fiscalizar postos de combustíveis. Nessa terça, 5 foram autuados e hoje este, na Avenida Tefé, estava vendendo a gasolina a R$ 4,59 e o valor ainda foi anunciado como promocional. Na realidade, não houve valor promocional nenhum, né? Eles até, inclusive, aumentaram além do valor de 50 centavos que os outros postos estavam fazendo. O Procon vai entrar com uma ação na Justiça pedindo para que seja estabelecido um parâmetro de preços de acordo com a carga tributária. Os postos autuados durante as fiscalizações têm 10 dias para apresentar defesa. E dentro desse prazo, o nosso setor jurídico vai fazer uma análise e aí dar o parecer. E nós contamos com o apoio da população para que a população possa se manifestar realmente e denunciar. Pois é, quem verificar alguma irregularidade com relação ao preço dos combustíveis pode acionar sim o Procon Manaus ou ir diretamente à sede do órgão na rua Afonso Pena, número 37, no bairro Praça 14 de Janeiro. Vai chover denúncia pelo visto. O aumento do combustível também foi discutido na Assembleia Legislativa do Estado nesta manhã. A casa tem uma proposta de CPI ainda em tramitação. Com todas as assinaturas necessárias e o encaminhamento à mesa diretora, a CPI está mais próxima de ser instalada. A Comissão Parlamentar de Inquérito passou a ser cobrada desde que os postos de combustíveis começaram a alterar o preço da gasolina sem justificativa, ainda no início do ano. Com o novo aumento, esta semana, os deputados querem acelerar o processo. A impressão que nos passa é que o segmento não está levando a sério as propostas que estão sendo enviadas a essa casa, as ações que estão sendo propostas. E nós precisamos dar uma resposta imediata. Caso não seja possível através da CPI, nós temos que saber para tomarmos outras providências. O projeto da CPI está em análise na Procuradoria da Casa, que verifica os aspectos jurídicos da proposta. As investigações só podem começar quando o assunto também for discutido na Comissão de Constituição e Justiça. Segundo a vice-presidente da mesa diretora, a CPI deve sair do papel. Ela vai acontecer, eu acho que é de suma importância a gente discutir realmente esse aumento brusco. A gente viu que no início do ano, no início do mandato do Bolsonaro, houve uma diminuição, né, no preço da gasolina. Eu acho que aqui, a nível de Estado, não pode ser diferente. Para este deputado, a CPI é necessária para responder a vários questionamentos dos consumidores. O que a Cefaz tem feito ao longo desse tempo referente à arrecadação? Se tem aumentado o ICMS do combustível, não tem aumentado, o que eles fizeram ao longo desse tempo? Então, tem vários questionamentos importantes que podem, sim, reduzir essa questão do ICMS no combustível para melhorar a despesa que cada um tem com esse gasto que é fixo. O governo do estado ainda não se posicionou sobre o tema. O governo não tem nenhum posicionamento ainda e a CPI ainda falta ser instalada. A minha questão, se for melhor para a população do estado do Amazonas, deve ser instalada. Foram reprovadas hoje pelo Tribunal de Contas do Estado as contas de 2015 da Prefeitura de Carauari. Mais de 20 irregularidades foram verificadas na prestação de contas do ex-prefeito Francisco Santos. Por causa disso, ele vai ter de devolver aos cofres públicos R$6.200.000. O ex-prefeito tem 30 dias para pagar esse valor, mas ainda pode recorrer da decisão. Já o atual prefeito de Borba, Simão Peixoto Lima, responde a uma ação de improbidade administrativa do Ministério Público Federal por não ter cumprido o repasse necessário de recursos para a merenda escolar.
Caso o Tribunal de Justiça Federal do Amazonas acate a denúncia e o prefeito for condenado, Simão Peixoto pode perder a função pública e ter ainda os direitos políticos suspensos de 8 a 10 anos, além do pagamento. O Amazonas possui 3 aeroportos na lista do leilão do governo federal. O de Tefé, Tabatinga e aqui de Manaus, o Eduardo Gomes. Diante dessa notícia, a nossa equipe de reportagem foi procurar saber se há, enfim, benefícios para a economia e o setor do turismo. A iniciativa é do governo federal. A previsão é até que 2022 todos os aeroportos devam passar pela privatização. As empresas privadas vão ter o prazo de 30 anos para exercer o controle dos terminais. Ao todo, vão ser 7 rodadas do leilão. O Amazonas está programado para participar da 5ª rodada, que poderá acontecer em agosto de 2020. Mas o que será que as pessoas que usam os aeroportos pensam em relação às mudanças que estão por vir? Olha, eu acredito que toda a privatização ela requer ter uma fiscalização por trás de quem vai fornecer esses serviços, né? Eu acredito que se for bem fiscalizado, bem tramitado, eu acredito que sejam boas. Esperamos que tenha melhoras, né? Mas com isso, com certeza, vem um aumento também. Mesmo a situação da mala, né? A mala iria baixar o preço, mas na realidade nada aconteceu, né? A União esperava arrecadar 220 milhões, mas obteve 2.377 bilhões com a concessão dos terminais. O ágio médio foi de 986%, ou seja, 9 vezes maior que o valor inicial pedido. No pacote da região norte está o aeroporto de Tefé, Tabatinga e o Eduardo Gomes, em Manaus. Para o setor de turismo, a iniciativa é positiva e afetará principalmente a infraestrutura, tecnologia e prestação de serviços. Que aí nós vamos ter hoje muito mais recursos para diminuir grandes filas, entendeu? Para ter uma agilidade no processo de imigração, numa entrega de bagagem, num atendimento de check-in, algo muito mais online, em comparação entre outros aeroportos. Então, nós vamos ter algo bem mais tecnológico. E o atendimento como um todo, que envolve a prestação de serviço não só das companhias aéreas, como de tudo que se presta serviço dentro do aeroporto. Para esse economista, o reflexo da privatização também vai ser bem-vindo no setor econômico. O primeiro sinal positivo foi a melhoria da confiança dos investidores estrangeiros. Quando você investe, tá, você acredita na viabilidade daquela empresa, ou daquele projeto. Então, esses ativos, ao olhar do estrangeiro, estavam baratos, tá, e vão poder prover um retorno interessante no longo prazo, né, já que o prazo da concessão é de 30 anos. Né. Agora, de acordo com o especialista, as empresas que arremataram o leilão devem cumprir com planos emergenciais. O primeiro ponto imediato, na realidade, que a gente tem que observar é o investimento, tá, dentro de 6 meses de adequação, tá, de toda a estrutura aeroportuária. No curto prazo, a gente vai ter adequações e depois a gente vai ter investimento de fato para que a gente aumente essa estrutura. Né? Vitor chama a atenção para o dinheiro arrecadado pelo governo e explica o que vai ser feito. O dinheiro arrecadado pelo governo foi no sentido de... primeiro de tudo, estancar a sangria, tá? Porque alguns aeroportos davam prejuízo, tá, para o governo. Então, esse recurso vai para o caixa do governo, seja para tocar investimento ou seja para tocar as despesas correntes. Mas o objetivo é fechar a conta, tá, quando a gente fala de orçamento do governo. E o tabagismo, a gente sabe que pode desencadear uma série de doenças, entre elas o câncer, que é uma das maiores causas de morte no mundo. Esta semana, as secretarias de saúde e também de educação do Estado começaram a colocar em prática uma estratégia de prevenção à doença para mostrar aos alunos da rede pública quais os riscos. Gestores da rede pública de educação participaram na manhã de quarta-feira de uma palestra sobre os riscos do tabagismo. Eles vão capacitar professores e diretores das escolas estaduais e municipais. Nós vamos reunir com as escolas, os gestores das escolas e ver de que forma nós vamos trabalhar
o assunto dentro da escola, de uma maneira pedagógica, didática e lúdica, porque é mais fácil das pessoas entenderem, principalmente os alunos, os menores principalmente. As aulas temáticas devem ser ministradas ainda no primeiro semestre deste ano, com material explicativo para crianças do ensino fundamental 1 e 2. A coordenadora do programa explica que os alunos podem ajudar a alertar os pais sobre o problema. Nós entendemos, assim como os profissionais que aqui estão, que não adianta desenvolver ações separadas da saúde e educação, não é? Porque só levando a informação, essa integração, chegando na casa das pessoas através das crianças, é quando a gente acredita que a gente vai conseguir levar a informação e evitar que ela tenha hábitos inadequados como esse de fumar. O tabagismo está associado principalmente ao câncer de pulmão. Um fumante tem 20 vezes mais chances de desenvolver a doença, que pode aparecer também nos brônquios e na traqueia, por exemplo. O Instituto Nacional do Câncer estima que só este ano o Amazonas deve registrar cerca de 400 novos casos. O cigarro também pode causar outras doenças e muitas levam à morte. É relacionado o cigarro também com infarto do miocárdio, com derrame, que é o AVC, ou acidente vascular encefálico. Enfim, uma quantidade enorme de doenças que poderiam ser evitadas se não houvesse o consumo de cigarro. Hoje tem jogo do Barezão e a gente traz daqui a pouquinho os detalhes para você. Agora às 7h44, com a Crítica na TV, volta no instante só. A Crítica na TV.